Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Hoje, nesta manhã, nestes poucos minutos que temos, diz assim, verso 70, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, diz: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Não sei o que dizes. No verso 70 do capítulo 26 da Bíblia, da BLH, né, a Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: mas Pedro o negou em voz alta, disse: eu não sei nem do que você está falando. Jesus tinha prevenido Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante. Pedro disse assim: não, jamais, mestre, eu jamais vou negá-lo, nem que eu tenha que morrer, jamais o negarei. E Jesus tinha prevenido Pedro. E quando os soldados vieram, prenderam a Cristo lá no Getsêmani, orando, e Judas, não é, que traiu a Jesus, trouxe os soldados e beijou a Jesus. O beijo da traição, não é? Que ficou famoso, está registrado na história. Depois Judas se enforca, Judas então entrega a Jesus, Jesus é preso. E dali os discípulos se dispersaram e Pedro, depois que Jesus foi manietado, preso, Pedro seguiu Jesus de longe, ele não teve coragem de ficar perto. Os demais discípulos também se desapareceram. Provavelmente ficaram escondidos em algum lugar com medo de ser preso. E Jesus seguiu então para o Sinédrio, para o conselho, lá no pretório, onde os juízes julgavam as pessoas, os criminosos, os acusados, enfim. Jesus caminhou ali, da onde ele estava, do Getsêmani até o Sinédrio, uns 600 metros mais ou menos, e Pedro foi acompanhando. E Pedro ficou do lado de fora do Sinédrio, no pátio, e Jesus foi recolhido, foi para dentro para ser julgado, ouvido, enfim, não é? Já era a noite da quinta-feira para a sexta-feira. Ali Jesus estava só para vocês se posicionarem, Jesus estava do lado de fora da cidade de Jerusalém, ali no Getsêmani, do lado leste. E depois Jesus então começa agora a se dirigir para o norte da cidade de Jerusalém, onde ficava o Sinédrio, ao lado do templo de Salomão, que não era mais de Salomão, mas de Herodes. E Jesus é julgado ali. Mas o que chama atenção aqui é Pedro negar a Jesus. Pedro diz assim: eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem, né? Pedro diz assim, eu achei muito interessante aqui na linguagem de hoje. Eu não sei do que você está falando, disse Pedro zangado. Por que ele negou a Cristo? Ele não tinha preparo, Pedro não estava espiritualmente maduro para enfrentar uma situação de trauma. Foi traumático a prisão de Cristo. Cristo manietado, foi empurrado, e ali já começaram a chicotear o mestre, com certeza, e levaram-no até a presença de Pilatos. E então Pedro fica escondido, Pedro fica assustado, Pedro está muito assustado. E quando Jesus sai do Sinédrio, então Jesus olha para Pedro e o galo cantou e Pedro o nega então pela terceira vez, e Jesus olha para ele e Pedro sai desesperadamente chorando, porque Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Nós também, de uma forma ou de outra, negamos a Jesus quando nós não queremos nos identificar com o Mestre perante as pessoas, ou por questões vexatórias, ou por questões constrangedoras, ou por medo de alguma coisa, por receio de sermos zombados pelo nome do Mestre, por sermos conservadores, por sermos mais radicais.
aqueles que seguem a Cristo, então muitas vezes nós o negamos. Nós o negamos também quando nós deixamos de fazer o bem às pessoas que estão ao nosso redor. Nós o negamos quando nós deixamos de atender às necessidades das pessoas, da nossa família, do nosso esposo. Nós o negamos quando tratamos mal o nosso próximo, quando nós desdenhamos, não fazemos conta das pessoas, da importância que elas têm. Nós negamos a Cristo quando nós deixamos de alimentar o faminto, nós negamos a Cristo quando deixamos de visitar o órfão, o pobre, a viúva, os que precisam da nossa ajuda e encolhemos a mão ao invés de estendê-la, nós negamos a Cristo. Então Pedro, ele sofreu muito por isso e depois Pedro, ele amadurece, Pedro, ele cresce depois que Cristo é crucificado. E Pedro é também crucificado, mas de cabeça para baixo. Mais à frente, Pedro que converteu-se, este Pedro que transformou a sua vida, Pedro amadureceu espiritualmente e Pedro então ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz assim: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, o meu amado mestre. E realmente não somos dignos de morrermos a morte de Cristo, porque Cristo deu o seu precioso sangue, a sua vida inocente. Cristo não tinha nada a ver com o pecado, Cristo não cometeu pecado nunca. Ele veio a este mundo como homem e foi obediente, homem de dores, foi obediente e obediente até a morte de cruz. Como o cordeiro que vai ao matadouro sem abrir a sua boca, Jesus seguiu em silêncio, foi julgado num julgamento que foi a maior farsa da história romana e do mundo, foi julgado injustamente. Sabe por quê? Porque ele amava e ama você e a mim. Não quer você aceitar o convite de Jesus que está dizendo para você hoje: vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Jesus está te chamando. Jesus está indo em direção a você e Ele quer conversar com você. Abra a porta do seu coração para que Jesus possa entrar. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele eu cearei. Jesus faz toda a diferença em nossa vida. Jesus transforma o nosso ser de escuridão que está a nossa alma para a luz, porque a luz espanca as trevas. E quando Jesus entra em nossa vida, as trevas são afugentadas, as trevas desaparecem, as dores, os problemas, os sofrimentos, as ansiedades, os medos, as dificuldades desaparecem, não porque elas simplesmente evaporam, mas porque quando nós estamos ao lado de Cristo, quando Cristo está nos dando a sua mão poderosa, o Espírito Santo, então nós conseguimos atravessar as dificuldades em paz, seguros, serenos e tranquilos, como Pedro enfrentou a morte de cruz de cabeça para baixo, entregou a sua vida ao Mestre. E Pedro está salvo e nós um dia poderemos conhecê-lo. Que tal? Vamos orar? Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós. Se temos negado o Teu santo nome, queira nos perdoar. Nos ajude e nos fortaleça. Nos dê do Seu Espírito para que tenhamos fé, uma fé robusta, corajosa, capaz de enfrentar até mesmo a morte. Nos dê um bom dia. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, aquele que ouvir a palavra de Deus habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.